eu fiz essa cagada, né? Com o ritual concluído, está na hora de quebrar a magia de Browner, que até o momento é efetivamente o mestre do castelo. Mas antes, eu quero tirar uma dúvida que pode ficar presa na cabeça de alguns de vocês. O Jonathan usar o chicote também vai deixar ele mais fraco após o uso prolongado, certo? Certo! A resposta é sim. Só que nesse caso em especial, temos que lembrar que o garoto basicamente recebe o chicotão a 2 passos da sala do trono. Como é? Portrait of Ruin permite ao jogador vencer o Draco e terminar a aventura sem tocar o chicote nenhuma vez. Isso foi feito para facilitar a jogabilidade. Jonathan canonicamente usou o chicote algo confirmado em grupo, até porque novamente apenas o chicote pode destruir. Temos que lembrar que o garoto basicamente recebe o chicotão a 2 passos da sala do trono. Mesmo que a arma use um pouco da sua energia vital, isso nem sequer se compara às grandes distâncias que seu pai teve que viajar. Lembre-se, John viajou a Europa inteira descendo a lenha nos lacais de Drácula e Elizabeth. O que comprometeu sua saúde foi o uso mais do que prolongado dessa arma. Usar um pouquinho não tem tanto problema, só não aplica essa lógica para drogas. Aprimorado com uma força descomunal e acompanhado por Charlotte, Jonathan quebra toda e qualquer barreira imposta por Browner, finalmente ficando cara a cara com aquele que causou tanta dor para a família Lecard. Como falei antes, a motivação do cara para fazer tudo isso se deve à perda de suas filhas, e o desespero fez se iludir que as meninas do Eric são uma reencarnação das suas próprias. Jonathan derruba o vampiro Gaga, mas quem manda ele pintar no colo do capeta é a Morte, que aparece para roubar a kill. Browner fora do caminho acaba trazendo outro problema. A sala do trono, antes separada do restante do castelo, tem sua barreira removida, facilitando para Caveiruda restituir o verdadeiro dono do pedaço. Os dois jovens se apressam, encontrando a esqueleta fedida, dando backup para o Lorde Demônio. Finalmente essa caveira desgraçada tá fazendo jus ao seu título de protetora, né? A batalha final acontece, que é bastante legal, caso você não tenha jogado, e, felizmente, nossa duplinha de jovens leva melhor. Charlotte e Jonathan conseguem impedir Drácula e a Morte trabalhando juntos, provando novamente que a família Morris e seus aliados são guerreiros fantásticos que não devem nada se comparados aos Belmonts. O castelo desaba e a luz do sol novamente sinaliza a vitória da humanidade. Eric dá um último alô para suas filhas antes de finalmente seguir pro além, e todos saem em busca de Vincent, um padre que eu não falei até agora, porque ele tem tanta importância para a história de Castlevania quanto o esqueleto barman que aparece numa sala secreta. Hora de um merecido descanso. Ou não, visto que o mundo ainda está em plena Segunda Guerra. Partiu trabalhar pro Drácula não nascer de novo no final de semana que vem. Portrait of Ruin marca o último confronto entre heróis que existiram durante a ausência dos Belmonts e o Lorde das Trevas Drácula. Com exceção de Shanoa, o que eles tinham em comum é que todos estavam ligados ao clã lendário. Mesmo quando a família do Chicote desapareceu, seu sangue continuou a retornar de alguma forma para se opor às trevas. Então, antes de prosseguirmos, que tal darmos uma olhadinha breve na história dessa galerinha? Isso serve de revisão também, caso você queira refrescar sua memória de algum tópico anterior. O primeiro Belmont documentado na linha do tempo foi Leon, que perdeu sua noiva graças ao vampiro Walter. Com a criação do Vampire Killer, ele conseguiu destruir o vampiro, iniciando o destino que acompanharia sua família por quase 1000 anos. Não sabemos como a linhagem dele continuou, mas o fato é que continuou. O segundo Belmont conhecido foi Trevor. 400 anos depois de Leon, este se uniu a 3 outros heróis e utilizou o chicote do seu ancestral para destruir Drácula pela primeira vez. Esse feito restaurou a fé do povo nos Belmonts que, naquele ponto, haviam sido exilados por medo dos seus poderes. Trevor e Sypha tiveram filhos, e é aqui que a família Morris tem início. A gente até sabe o nome desses filhos, mas, como estão em um documento que pode já não corresponder aos fatos, é melhor deixar essa parte em branco. Já tocamos no assunto. O terceiro Belmont notável foi Christopher. 100 anos depois de Trevor, Chris esmagou as ambições do Conde mais uma vez. Infelizmente, o pesadelo só estava começando. Lembra do morceguinho que saiu voando lá no final? Era o vampirão sobrevivendo ao encontro. 15 anos depois, ele manipulou Soleil, filho de Chris, para tentar reviver seu corpo. A história se repetiu, o caçador saindo para resgatar seu filho e finalizando o trabalho de chutar a bunda do vampirão de verdade dessa vez. É durante a era deste Belmont que nasce a lenda do Drácula. O quarto caçador foi Simon. Quando o Conde retornou, ele invadiu o Castelo Demônio sozinho, como seu ancestral lendário fez, e destruiu Drácula ainda no primeiro combate. Porém, ele foi amaldiçoado, fazendo seu corpo se deteriorar e tornando uma pessoa odiada pelo povo.
Através da sua fibra inquebrável, Simon desfez a maldição, impedindo um possível retorno do vampiro. O quinto chicoteador foi Just. Descrito como um prodígio, ele é neto de Simon e foi o Belmont a herdar o chicote mais cedo, apenas 16 anos. Ele também era capaz de usar poderes mágicos graças ao sangue Belnades correndo nas suas veias. Just não lutou contra o Drácula, mas, ao quebrar o controle das trevas sobre seu amigo Maxim, ele efetivamente impediu que o vampiro retornasse na sua era. Uma coisa rara de se ver nessa série. O sexto herói foi Richter, o Belmont destinado, famoso por ser o mais forte do clã até aquele ponto da linha do tempo. Ele enfrentou uma ressurreição perfeita do Lorde Drácula e, junto de Maria Renardi, subjugou o demônio. Que é a menina. Novamente que Maria tinha uma ligação de sangue com os Belmonts. E, depois dessa batalha, Richter recebeu a menina na família como irmã adotiva. Mano. World of Blood foi o primeiro jogo da série a introduzir a ideia de parentes ramificados da família central. Depois de Richter, o chicote foi transferido para a família Morris por motivos incertos, e o clã lendário desapareceu. Porém, antes de vermos qualquer Morris em ação, os eventos de Order of Ecclesia nos mostram que a árvore dos Belmonts tinha muito mais galhos do que anteriormente imaginado. Nikolai, um padre, foi guiado em um sonho para construir uma vila no meio do nada, e é deste local onde diversas pessoas de vários caminhos da vida começaram a se reunir. 13 aldeões, todos atraídos para a terra onde o Drácula dorme, graças ao seu parentesco distante com os Belmonts. Mesmo sem o conhecimento do paradeiro da linhagem principal, sabemos que o sangue dela persegue o mal. Lembre-se, é graças a esses parentes distantes que Shanua conseguiu derrotar o Drácula, pois sua força a ajudou indiretamente. 100 anos depois de Richter desaparecer, Quincy Morris toma o chicote místico transferido à sua família para impedir Drácula mais uma vez. Quincy é o primeiro Morris da linhagem iniciada por Trevor Belmont que a gente teve notícia oficialmente. Lembra que eu disse que a gente até sabe quem eram os filhos de Trevor? Devemos isso ao Fact de Bloodlines, o documento de 94 que referenciamos algumas vezes nesse vídeo. Ele mostra uma série de filhos, irmãos e primos que nunca vimos em nenhum outro lugar da série inteira. Até o Van Helsing, sim, aquele mesmo, seria um parente da família Belmont. Só que apesar disso tudo ser muito curioso e interessante, é como eu disse antes, esse documento provavelmente não persiste como verdade absoluta hoje em dia. Até porque algumas dessas datas e parentescos não conferem com o que a gente sabe hoje. Portanto, apesar de ser extremamente plausível que a família Morris tenha iniciado do casamento entre um homem Morris e uma mulher Belmont, a gente não pode dizer que eles foram Roy de Morris e Anne Belmont. Desculpa aí, Gerhardt, que morreu misteriosamente. A morte vai continuar um mistério. Depois dessa ladainha toda, vem o John Morris, filho de Quincy. Ele destravou o poder do Vampire Killer e repetiu o feito do seu pai 20 anos depois. Apesar da tragédia que ocorreu graças à sua morte pelo chicote, o ponto mais interessante de sua história é a introdução da família Lecard, através do loirinho sofredor Eric, que é um elemento chave no tal destravamento. A primeira evidência que conhecemos sobre a família Lecard ter sangue dos Belmonts vem de uma revista antiga da Konami que chama os Lecards de parentes distantes, mais ou menos como os aldeões de Order. Mas, em Judgment, o parentesco deles parece ser mais acentuado. O conflito de Eric é sua família não ter sido escolhida para guardar o chicote, como se, em sua visão, os Lecards fossem tão importantes na linhagem quanto os Morris. Infelizmente, nós não sabemos de que ponto na árvore dos Belmonts começa a linhagem dos Lecard, mas sabemos para onde ela vai. Enquanto John teve Jonathan, Eric teve as irmãs Stella e Loretta, e, de uma delas, surgiu uma linha que levou a outro personagem que vamos discutir daqui a pouco. John morreu, mas sua família continuou através de Jonathan, seu filho. Com a ajuda de Charlotte Aulin, ele foi o terceiro Morris a derrotar o Rei Demônio, e o último do qual temos notícia. A tagarela Charlotte não tem relação com os Belmonts, mas sim com a família Belnades, que seguiu seu próprio caminho por fora de Saifa, aquela mesma que casou com o Trevor. Iga só disse que Charlotte é parente distante dos Belnades, mas ela é descrita como potencial arma final contra o Drácula, o que me deixou bastante incrédulo quando li. Mas serve pra provar que tem caçador forte pra burro naquela região. Finalmente, tudo isso nos traz ao final da linhagem dos Belmonts que conhecemos até o momento. Depois de 200 anos de sacrifício de parentes, um descendente do clã desaparecido surgiu para recuperar o chicote da sua família e acertar as contas com Drácula de uma vez por todas. Ora, aí do Belmont mais poderoso de todos os tempos. E aí chega 1999, é isso? Quero terminar aí não. Isso. 1999. E assim, Belmonts voltam.
Isso seria o que? O da série? Da animação, não sei. Que porreta é essa, Marcelo? No ano de 1999 e 7 meses, dos céus virá o grande rei do terror. Ele trará de volta à vida o grande rei dos mongóis. Antes e depois da guerra, reinará com felicidade. Essa profecia foi feita por Nostradamus, um personagem histórico real, e ela é o pano de fundo para um dos eventos mais importantes de Cara, é mesmo, né? Nostradamus, se não me engano, é um filósofo que dizem que ele previu o futuro. Bem, a batalha e muita coisa que ele falou aconteceu. De 1999. Existem pouquíssimos detalhes sobre este episódio, que até hoje vive apenas de referências e linhas de diálogo. Vai ver que o negócio é tão do balacobaco que a tecnologia para representá-lo ainda não existe. Excepcionalmente neste capítulo, a gente escolheu comentar todo o contexto ao redor dele antes de servir o prato principal. Amarre o cinto porque essa toca de coelho é bem mais funda do que só o Drácula morreu e acabou. Acabou. 1999 é um capítulo que é canonicamente citado pela primeira vez em Area of Sorrow, mas menções de sua existência podem ser traçadas por vários anos antes. A equipe do Iga já estava idealizando a Guerra Lendária desde pelo menos a época do Symphony. A premissa é simples. Nostradamus previu que o demônio Drácula ia voltar em 1999 e haveria uma batalha final entre ele e a humanidade. Mas, ao invés de fazer esse capítulo de maneira linear, a turminha do Koji viajou para o futuro, depois para o passado, mas não para a desgraça da batalha, resultando neste episódio fantasma. Como já sabemos, a Konami chutou El Cowboy Bigoda pra fora, e o ponto mais esperado da cronologia ficou lá largado, virando outra luta que a gente não viu. Com isso em mente... Uma desgrama, mas que desgrama, meu amigo, que desgrama. Você se admite um canal que vai fazer a bexiga da luta mais épica que tem. Ah, vai tomar na bunda. É uma bexiga, vou tomar na bunda vocês, meu amigo. Konami, vocês são burro, meu amigo. Burro. Eu não sei se tá vivo ainda esse cara, mas se tiver, meu amigo, faça um jogo aí. Diz assim, ó, vou fazer essa bexiga aqui. Eu quiser essa porreta. Bom, deixa eu fazer um pause aqui. Os caquinhos e montar esse vitral. Anteriormente, citamos Nostradamus, esse doidão do século XVI. Ele era um apotecário, uma espécie de farmacêutico que, em vez de vender Doralgina, vendia umas receitinhas caseiras e umas paradas duvidosas. Apesar da profissão, sua fissura mesmo era com previsões, e não do tipo que disse vai chover amanhã. Em 1555, ele publicou um livro chamado As Profecias, um negócio tão cheio de firula que parece ter um gato andando no teclado para digitar coisa aleatória. Só que, de tudo dito lá, uma coisa em especial é relevante para a história de Castle, a profecia do Rei do Terror. Essa passagem, que foi o motivo de muita criança e adulto molhar a cama no final dos anos 90, diz que, no 7º mês de 1999, um grande rei dos mongóis vai retornar para começar uma guerra feliz. E, peraí, que negócio é esse de guerra feliz? O que o Drácula tem a ver com os mongóis? Como que um negócio confuso desse acaba descrito como a grande profecia de Nostradamus em Castlevania? Não faço ideia. Nem conhece isso aqui? Pois bem, esse velho safado é apenas a ponta do iceberg. Acontece que a profecia, originalmente francesa, foi traduzida para diversos idiomas de formas diferentes. Às vezes com várias interpretações, até mesmo dentro de um idioma só. Guerra que reina com felicidade, Marte reinará por boa sorte. Rei dos mongóis era Angolmois, que soa francês, mas é uma palavra inventada. Tem essa ainda. Muito do que o cara escreveu são palavras que não existem, e que as pessoas espremem para tentar extrair algum sentido. O cara me mete um uvo e Deus nos acuda com cada tradutor inventando coisa em cima disso tudo. Isso nos traz de volta ao ponto. O que qualquer coisa aqui tem a ver com Castlevania? Ora, mais do que você imagina. Essa profecia também foi parar no Japão. Lhes apresento esse autor japonês aqui, do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Tsutomu Ben Goto veio de uma família cristã que acreditava em profecias bíblicas. Ele cresceu, se tornou um autor e jornalista e, a princípio, vivia uma vida normal. Mas o jogo virou quando esse cara ficou interessado em escrever sobre ocultismo, desenvolvendo interesse no velho Nostradamus, especificamente na profecia de 99. Então, em 1973, ele publicou um livro sobre ela, chamado Nostradamus no Daiogen, ou A Grande Profecia de Nostradamus. A coisa já começa a se desenhar, né? Onde
onde tem fumaça, tem fogo. É. Esse livro foi lançado em uma época onde a crise petrolífica de 73 despertou preocupação no povo japonês com a poluição do ambiente. E ele reinterpretou a profecia para ser justamente sobre isso. O descuido do homem com a natureza e sua obsessão pelo poder nuclear iria condenar a humanidade à extinção em 1999. O livro se tornou um best-seller e teve impacto social imediato, dando início ao que foi chamado de Boom de Nostradamus no Japão, gerando sequências para seus trabalhos, reedições e até mesmo um filme que eu não assisti ainda e nem vou, porque 1999 já passou e eu tô bem vivo. O que importa é que o trabalho desse cara influenciou demais a cultura popular japonesa e mesmo hoje ainda é possível encontrar essa influência. Finalmente, isso nos traz de volta pra Castle. Absurdo. Já tava ficando com cara de Nostradamus é absurdo. Discovery, né não? Em 1997, quando os desenvolvedores de Castle falaram pela primeira vez sobre a Batalha de 99, o tal boom de Nostradamus estava nas alturas. A inspiração deles não foi exatamente a profecia como escrita por Nostradamus, mas sim a interpretação de Ben Goto dessa profecia, que se tornou imensamente popular no Japão. E hoje isso não é mais uma coisa que a gente acha, uma coisa que a gente sabe, porque o Mario já foi lá confirmar com o Curry the Kid, um cara que estava envolvido com Castlevania desde Area of Sorrow. O problema é que o Mario ficou tão animado em ser respondido que ele acabou deletando a própria pergunta, mas a resposta do Sr. Curry ainda tá ali pra gente conferir. E o tal livro não fica só em interpretar a profecia não, viu? Ele diz muita coisa curiosa, e lá pelo final, argumenta que ela poderia ser evitada através da prática da filosofia oriental como contraponto. Eita caceta, como premissa, meu Deus, como premissa, as profecias de Mario estão 100% corretas e inalterável. Porém, é como filosofia, como você pode ver, sua profecia não era só um hexagrama, mas também vinha de uma origem filosófica e também um pensamento medieval cristão. Como pensador, posso dizer que ele estava mergulhado no contexto do cristianismo medieval. Podemos ver em muitos dos poemas de Nostradamus uma forte influência da sua visão cristã do Apocalipse, baseada na ideia de que a destruição é inevitável e o futuro é pré-determinado. Porém, o cristianismo não é a única filosofia que desafia o pensamento humano, especialmente sobre o Apocalipse. O budismo, por exemplo, tem uma forte crença que a humanidade pode alterar o seu destino pela sua própria força de vontade, mesmo com um futuro pré-determinado. Cada indivíduo trabalha em uma reforma interna e altera o mundo externo, assim alterando um destino pré-definido. Essa é uma forma de pensar que não existe no cristianismo. A visão do budismo é que, mesmo que a destruição já esteja decidida, ela pode ser revertida porque a força de vontade da humanidade é mais forte que o destino. Trecho da grande profecia de Nostradamus por Ben Goto. O pensamento determinista cristão. Como será que interpretaram isso em Castlevania, hein? Acho que agora sim é hora de a gente servir o prato principal. E aí, Castlevania? Era uma vez a Terra do Sol Nascente. Lá existe uma lenda sobre a deusa do sol Amaterasu na Caverna Celestial. Certa vez, Amaterasu e seu irmão, Susanoo, competiram e ela perdeu graciosamente. A competição não importa. O que importa é que Susanoo entrou em um estado de loucura, comemorando sua vitória de forma cruel. Dentre várias perversidades, ele destruiu os campos de arroz de sua irmã e esfolou vivo um cavalo sagrado, antes de jogar o corpo do bichinho para dentro do castelo dela. Amaterasu finalmente ficou louca de raiva, mas, ao invés de descontar no seu irmão desmiolado, ela decidiu se esconder em uma caverna para conter sua ira, tapando a entrada com uma pedra redonda e privando todo mundo de seu esplendor no processo. Com as trevas cobrindo o mundo e sem outra alternativa, os deuses começaram a fazer uma festa do lado de fora da caverna, para instigar a curiosidade de Amaterasu. E não deu outra. Quando a deusa abriu uma frestinha para olhar para fora, ela viu seu reflexo ofuscante em um enorme espelho de bronze posto ali pelos seus irmãos. Atordoada, eles a puxaram para fora, selando a caverna e devolvendo o esplendor solar de sua irmã ao mundo. Caramba! Essa lenda é uma alegoria para os eclipses solares, sua capacidade mística de selar emoções negativas, e a origem dos poderes de uma família nova introduzida no enredo de Castlevania, a família Hakuba. Lá atrás, no pós-Symphony, eu disse que Alucard tinha saído em busca de uma forma de destruir seu pai permanentemente, lembram? Sim. Bom, tinha essa artezinha aqui naquela parte. Associou? Durante suas viagens, ele encontrou o templo dessa família, que tinha fortes ligações com a mitologia japonesa, e conhecia uma forma de controlar os deuses através
através de eclipses solares. Para variar, não existe nada sobre como esse contato aconteceu ou como diabos um vampiro conseguiu convencer uma família shintoísta a ajudar na caçada contra o Drácula, mas o que importa é que deu certo. Eles concordaram em realizar uma cerimônia na Europa em 1999, a data que Nostradamus havia previsto para o retorno do grande rei do terror e quando ocorreria uma guerra que seria o fim da humanidade. A profecia do velhote estava sendo levado tão a sério que, além do templo Hakuba, uma força militar e a igreja também estiveram envolvidos nesses preparativos. O número de entidades presentes para tentar evitar ou amenizar essa guerra é grande, quase como um reflexo dos eventos de Castlevania 3. Todavia, tem mais alguém que também retornou nesse período. Depois de entregar o chicote para a família Morris e desaparecer por 200 anos, o clã Belmont ressurgiu em grande estilo, na forma de um jovem touradão de 19 anos chamado Julius Belmont. Seu ressurgimento é um mistério igual, se não maior, ao seu desaparecimento, mas, ainda assim, Julius tomou de volta o chicote que havia sido guardado pelos Morris por tanto tempo para realizar o destino do seu sangue. Com a presença de todo esse povo e o advento do eclipse solar, o palco estava montado. Assim como disse Nostradamus, a profecia se tornou realidade. Drácula retornou em 11 de agosto de 1999, e dessa forma... Peraí, agosto? Mas a profecia disse 7º mês, e eu não esqueci como se conta. Ou esqueci? Castlevania 1, 2, 3, 4, X... Putz... Mas é bem isso, 7º mês, julho, igual o nome do Belmont da vez. Meu Deus, qual é a treta agora, Konjingarashi? Vamos lá, esse é o último desvio que a gente vai fazer, e esse é curtinho. Você já sabe Deus quantas horas nesse vídeo, fica aí de boa e aproveita. A profecia de Nostradamus realmente diz 7º mês, em julho, mas a equipe do Koji pensou que seria muito mais legal se a grande batalha final fosse embaixo desse eclipse foda, que existiu de verdade. Foi falado no mundo inteiro na época e ocorreu justamente em cima da Romênia, o cenário de toda essa saga. Faz sentido. Só que o tal eclipse não ocorre em julho, mas sim em 11 de agosto. Então, o que eles fizeram? Eles justificaram que 11 de agosto cai no primeiro dia do 7º mês do antigo calendário lunar japonês. Outro fato que realmente... Pois é, no universo de Castlevania, o 7º mês que Nostradamus está falando é o 7º mês do calendário lunar japonês. É nesse momento que a nossa mente explode. O cara foi um gênio. Foi um geniais. Puta que da merda, mano. Isso aí foi genial, parceiro. Né? Só são especialistas em deixar tudo confuso. Agora, isso é verdade. Com a presença da igreja, de um exército, do templo Hakuba, do Alucard, de Julius e o advento do eclipse solar, praga, muita gente. O palco estava montado. Assim como disse Nostradamus, a profecia se tornou realidade. Mais uma vez, o mal que se alimenta da miséria da humanidade foi encarnado. Alucard tudo. Em 11 de agosto de 1999, foi travada a batalha decisiva entre a humanidade e as forças do caos. Soldados lutaram bravamente contra a Ordem Infernal, até que Julius Belmont, assistido por companheiros desconhecidos, finalmente ficou cara a cara com o Rei Demônio em pessoa. E Alucard tava lá também, mano. O Alucard do nada voltando. Praga, exército, igreja, ritual da família Haruka lá. Sangue dos Belmont. Ih, rapaz. Risen from a footnote in history to infest my castle like vermin once more. Did you tire of forcing others to sacrifice themselves in your place? Unlike those selfishly sacrificed for your return, they gave their lives to give hope to the world. My blood has vowed to hunt you for eternity, but I have a promise of my own. No more sacrifices. This will be the last time. For them and for you. Cacete. Then, let this be the last time your loathsome name is remembered. I shall blot out the life in your eyes as the eclipse that overwhelms the sky. Now come. Agora venha, Julius Belmont. Esse deve ter sido o duelo mais esperado de Castlevania. Como não existe um jogo retratando isso, nós infelizmente só podemos imaginar os detalhes. Porém,
Tem duas suposições que eu quero comentar sobre este combate. A primeira é que é muito provável que o Drácula deste evento estava completamente ressuscitado e em seu poder máximo. O Conde Drácula que aparece em Castlevania Judgment está em seu poder completo e foi trazido de um período onde ele já se lembra de Eric Lecarde. Em Portrait, que ocorre depois do Eric, a gente sabe que ele não estava em seu poder completo. Então, de onde pode ter vindo? Isso aí, de 99. Não acho que é à toa que tem um eclipse solar escondido no design da capa dele, mas isso aí é só uma suposição mesmo. Se depender de Judgment, Grant Dynasty não é acrobata, nem ladrão, nem pirata, ele é uma múmia. A segunda suposição é quase uma certeza. Julius era o Belmont mais poderoso de todos os tempos. Até alguns poucos anos atrás, os fãs tinham isso mais como uma suspeita, pegando coisas tipo isso aqui. Ou essa loucura aqui que é descrita em seguida como ele pegando leve. Já pegou leve comigo e percebeu a força de um Belmont. Não, a força de um caçador e vampiro é maior que isso. O cara fez isso com 55 anos nas costas. Esse idoso estava explorando o castelo do diabo desarmado. Isso eram pistas do quão absurdo devia ser o poder dele no auge da sua juventude. Mas então, saiu Grimoire of Souls e nele, Arikado diz que o Belmont que destruiu Drácula em o Belmont era, de fato, a força cristalizada da história de seu clã. Caraca, meu amigo, então Júlio... Assim, então um cara com 55 anos também, porreta, igual de um cara com coisa... da força da história do seu clã. Eu não sei vocês, mas pra gente não resta dúvidas. O cara é o mais forte de toda a história. Dele? Acho que assim dá pra imaginar melhor a ideia dessa batalha. Começando pelo Omnia Vanitas. Omnia Vanitas. Omnia Vanitas. Omnia Vanitas. Além de ele fazer tudo que um Belmont faz, Julius também consegue ficar completamente invencível. Só que a curiosidade real tá na versão japonesa desse negócio. Presta atenção. Acho que eu preciso traduzir essa porreta aqui pra português. Não, mano, que significa... Shikisoku Zeku é um mantra que significa algo próximo de forma é vazio, vazio é forma. Ele vem do Sutra do Coração, uma escritura importante que sintetiza toda a base do budismo. Lembra que eu disse lá atrás sobre o trabalho do Ben Goto influenciar Castlevania? Isso não se traduziu apenas na presença dos Hakuba em 1999. Parece que o nosso amigo Barbudo também dominou sabedoria oriental para encarar o Satanás. Um outro poder interessante de explorar é a tal cruz superpoderosa. A Grande Cross é a arte secreta dos Belmonts que libera o poder sagrado dentro deles. Julius não é o primeiro a usá-la, porém, o contexto torna a dele a mais curiosa de observar. Nós já explicamos que o eclipse de 1999 aconteceu de verdade, mas o que muita gente não sabe é que ele foi parte de um raro evento astrológico onde Marte, Saturno, Urano e o próprio eclipse se alinharam, formando uma cruz com a Terra no centro. E qual o nome desse alinhamento? Claro, Grande Cruz. Eu não tô dando certeza que ele teve alguma coisa a ver com o poder imenso do Julius, afinal, não tem jogo pra confirmar nada disso. Mas, depois de vermos esses caras adaptando um monte de coisa do mundo real dentro dessa história, eu não acharia estranho se o Koji e sua turma tivessem pensado nisso também. Fica fácil entender por que os desenvolvedores não conseguiam escolher qual tema representava Julius melhor, e resolveram juntar 2 em 1. Eles queriam criar um personagem foda. Se a gente tiver certo, Drácula tava lutando com um maluco que, além de ser a culminação da família Belmont, tinha sabedoria budista e até alinhamento cósmico do lado dele. É possível que a Konami nunca tenha feito 99 porque uma Grande Cross desse barbudo ia destruir o teu videogame. E, falando em destruir, a gente não sabe como foi o duelo entre Drácula, Julius e seus companheiros, mas sabemos como a coisa toda terminou. Julius utilizou o chicote místico da sua família para separar a alma do Drácula do seu castelo, a solidificação dos seus poderes mágicos, e em seguida selou a arma sagrada lá dentro. Com o demônio de joelhos, a família Hakuba realizou o ritual capaz de selar sua casa maléfica dentro do eclipse, anulando o ciclo de ressurreição que durou tantas centenas de anos. Em seus momentos finais, Drácula liberou sua magia como uma onda de tudo que não presta, e seus poderes se espalharam, finalmente deixando a alma dele descansar e livrando o mundo da sua presença de uma vez por todas. Bem, tem Aridawn ainda, tem Grimoire, talvez Judgment, então essa história ainda não acabou de vez, mas ei, é a primeira vez que dá pra dizer que Drácula foi desconectado do servidor. Em meio a tudo isso, muitos soldados morreram, tendo suas almas escravizadas pelo castelo
castelo e terminando selados junto com ele. Se em algum momento você já se perguntou do porquê ter milico zumbi dentro do castelo lá no área, tá aqui a resposta. Quanto ao resto do pessoal, bem, a igreja cuidou para que todo esse evento fosse ocultado, tratando dele em segredo. Como se esconde uma guerra nessa escala, eu não faço ideia, mas o Drácula já voltou sabe Deus quantas vezes e todo mundo parece se surpreender quando ele volta de novo, então vai saber. Já os Hakuba retornaram para o Japão. Agora... É aquele famoso, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, amigo. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, mano, eu demorei muito. Se passou um dia, meu amigo. Eu disse, eu volto logo. Quando veio, se passou mais de um dia, na verdade. Mais de um dia. Meu Deus, vou embora. Vai saber. Já os Hakuba retornaram para o Japão, agora com a responsabilidade implícita de observar o selo do eclipse. Não é à toa que tem a guria de cabelo curto lá no... Até revi algumas coisas para não me perder. Uma mentira, até a frase... Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. O jogo de GBA. Ela é uma descendente desse pessoal e conhece parte das maracutaias que aconteceram aqui. Quanto a Julius, este cumpriu a missão do seu clã, provando novamente que os Belmonts ainda são nobres guerreiros que defendem o interesse da humanidade. Mas todos sabemos que nenhuma vitória desse tamanho vem sem sacrifício. Cada Belmont que derrotou o Drácula pagou um preço, e com Julius a história não foi diferente. Após a batalha, ele terminou em coma e foi hospitalizado, perdendo sua memória de todos estes eventos. Por quanto tempo, não sabemos. Já Alucard, que é o único outro camarada que a gente conhece que participou da batalha, também não ganhou sossego. Após eliminar o seu coroa de vez, o vampirinho descobriu uma nova profecia, dizendo que em 2035, sob um novo eclipse, um novo mestre assumiria o castelo e herdaria todos os poderes do Drácula. Só consigo imaginar os olhos dele rolando pra cima, com ele pensando, de novo não? Temendo o retorno de Castlevania, o fiote do capeta aqui fez o que qualquer homem sensato faria. Se mudou pra Terra do Sol Nascente, assumiu uma identidade nova para se infiltrar no governo japonês e passou a observar de perto o Templo Hakuba e qual surpresas o futuro aguardava. 1999, 2017 e 2035 formam uma trinca de eclipses solares do mesmo ciclo. Os três ocorrendo de verdade. O de 99 ocorreu na Romênia, como contamos, e o de 2035 ocorre diretamente acima do Japão, exatamente como nos jogos. Dá uma olhada lá no Google. Aposto que vai ter centenas de cosplays do Soma Cruz andando pela cidade quando isso acontecer. Essa foi uma escolha consciente do povo. Imagina, em 2035 o povo tipo, vai dar eclipse e é Castlevania, meu amigo. Um monte de povo em alguns eventos de anime com fantasia de Alucard ou se algum Belmont aí. Para fechar esse capítulo da saga do Drácula com uma guerra grandiosa e levar a série para uma nova geração. Mas beleza, e o de 2017, hein? Bem, é possível que o eclipse desse ano em si não tenha muito a ver com essa história toda, mas um personagem importante para essa nova geração de Castlevania nasceu exatamente nesse ano, e agora começamos o capítulo dele. Bem-vindo ao novo milênio. E assim chegamos no capítulo, que é o capítulo do... 2017 passou, 2035. Alien of Fool, sabe? Alien of Fool. Eu vou falar, acho que é isso. 1999 trouxe o fim real do mítico Conde Drácula, o homem que se revoltou contra Deus e decidiu se tornar o mal supremo. Isso é um fato. Também é um fato que isso tudo é balela e o Drácula, ou melhor, o Rei Demônio, pode acabar voltando, mas não da maneira que a gente imagina. Com o castelo selado no eclipse, a humanidade conseguiu passar uns bons anos de paz. Quer dizer, se ignorarmos a pandemia, guerras, fome, a Konami lançando essa tralharada toda, sim, tivemos uns aninhos de paz, porque assim como falei agora há pouco, o eclipse solar tinha a data marcada para voltar, garantindo com certeza que o castelo não seria invocado até lá. E, pulando da virada do milênio para 2035, que está mais próximo de 2023 do que de 2003, quando a área foi lançado, chegou a hora de cobrir o que aconteceu. Então, lembra daquele papo de separação de coisas, né? Pois é, a alma do Drácula, agora separada da maldade que a corrompia, renasceu, purificada em 2017 num garoto chamado Soma Cruz. Só que tem um porém, ele não sabe que a alma do Drácula está dentro dele e durante toda a sua vida, este viveu como um garoto normal, apesar de estar constantemente sendo observado por forças além do seu conhecimento. Uma delas, Gene Arikado, nosso menino Alucard. Seja por ironia do destino ou por puro controle, Soma cresceu sendo amigo de Mina Hakuba, descendente daqueles que ajudaram a selar o castelo no passado. Com o eclipse prestes a acontecer, o bonitão decide visitá-la no templo da família dela para que eles possam assistir
assistir o espetáculo juntos. Infelizmente Ok, pro garoto, ele perde os sentidos, acordando algum tempo depois dentro do castelo. Como? E adivinha só quem arrastou ele lá pra dentro? O próprio Alucard. Did you have a pleasant nap? Ah, vai tomar banho, vai. Aprendeu a ser bundão, é? Pois é, Soma e de tabela Mina, que veio de Chaveirinho, estão dentro do castelo, que está dentro do eclipse, que está dentro da data prescrita pela profecia rogada em 1999. Tá. E agora, cabe ao garoto de cabelos brancos e casaco extremamente luxuoso entender o que de achos está acontecendo. Felizmente, o gênia Ariririri tá aí pra explicar. Ao derrotar um assustador esqueleto voador, Soma desperta parte dos seus poderes, pois sua alma possui o poder da dominância, uma habilidade herdada por tabela do próprio Drácula. Este poder é usado para controlar, absorver e manipular a alma de outras criaturas. Tá, cadê E isso? caso você esteja um pouco perdido por nunca ter visto vampirão usar isso, essa habilidade é demonstrada em Portrait of Ruin, quando a alma da morte é absorvida pro cara virar um Mecha Drácula, ou seja lá o que raio seja aquele bicho feio. Tá. Se você estiver um pouco confuso do porquê o Soma tem essa habilidade, vou tentar explicar de uma maneira extremamente simplificada, porque até eu fico bugado com isso. Tá. Em Castle, a composição dos seres se divide em 3: corpo, espírito e alma. Corpo é exatamente o que você acha que é: a carapaça humana com músculos, tecido e gordura localizada, principalmente no abdômen. O espírito é a personalidade, é o que foi trocado quando Drácula se tornou a encarnação do mal e depois quando reencarnou como Soma. São pessoas distintas. A alma é algo mais etéreo. Essa é a parte que persiste no universo, como uma chama que passasse adiante, sempre constante. Corpos e espíritos mudam, mas a alma é sempre a mesma. Logo, a alma do Drácula nunca mudou, o que mudou foi a pessoa que estava controlando ela, e lá em 99, esta foi separada dos poderes que a corrompiam através de um espírito maligno. Depois a gente explica esse espírito maligno, mas, basicamente, a alma do Drácula foi resetada pro padrão de fábrica lá em 1999. Isso pode ser um pouco difícil de entender pra gente aqui do ocidente, justamente por diferenças culturais. Como a área tem bastante influência da cultura japonesa e das religiões budista e shintoísta, tudo isso parece extremamente alienígena para aqueles que tentam entender a lógica por trás dessa coisa. Mas é só se colocar no lugar dos caras. Imagina ser leigo ao cristianismo, que ainda é a maior religião aqui do ocidente, e sair por aí consumindo coisas inspiradas nessa religião. Com certeza você estaria se perguntando por que raios todo mundo carrega um sinal demais pendurado no pescoço, Verdade. o cara tem a habilidade de andar realmente. na água. Pra gente, é aceito como normalidade da religião. Pra um leigo, é confuso e distante da realidade. Lembra quando Castlevania era só sobre matar esqueleto que jogava osso infinito? Eu lembro. Bons tempos. Enfim. Tendo absorvido sua primeira alma, Soma sente o gostinho do poder há 2 horas atrás em um arco pequeno à sua frente. Alucard o informa que ele precisa ir para a sala do trono para entender tudo, senão a mina vai morrer. Sem pressão, determinado, Soma começa a redescobrir sua antiga casa, absorvendo novos poderes e ficando mais forte no processo. Quase como se isso fosse algo natural para ele. Como já sabemos, é porque é mesmo. No meio da sua exploração, o garoto conhece Graham Jones, um missionário totalmente confiável que dá uma pincelada sobre os eventos de 99 para que o garoto entenda um pouco o que aconteceu. Existe uma certa ironia no Soma ter a alma do Drácula dentro dele e dizer para uma pessoa que ele acha que o mitológico vampiro não passava de um conto. Outra gatona que cruza o caminho de Soma é Yoko Belnades, uma loirinha descendente do clã da bruxinha lá do Castlevania 3. Ela explica um pouco Calma aí, apesar de eu compartilhar o Campbell Nades, mas eu nem lembro disso, pessoal. Tá, deixa eu ver aqui, Campbell Nades. Campbell. Isso aqui é. Nossa senhora, o coisa lá do. Meu amigo. Explica um pouco sobre. Não, aqui. Com Sifa. Ela não é uma descendente direta. Sifa casou com Trevor e continuou a aliança dos Bell, mas o Campbell Nades surgiu seu próprio caminho separadamente, como revela o guia oficial. De Limit of Innocence. Tá. Sobre o poder da dominação que Soma possui dentro de si mesmo, deixando bem claro que a habilidade não precisa ser necessariamente usada para o mal. Basta imaginar o próprio Alucard, que é um vampiro que usa seus poderes das trevas para fazer o bem. Ela também avisa que é pra tomar um pouco de cuidado com o tal do Graham, que Soma acabou de encontrar, porque o cara é literalmente um vigário vigarista, como se a própria aparência dele já não dissesse isso, né? Além de Graham e Yoko, Soma também conhece 2 outros personagens. Hammer, um soldado que estava investigando o Templo Haku,
Takuba e Jota, um velhão que eu nem preciso Jota. dizer quem é, né? Ou preciso? Você tá ouvindo o vídeo por acaso? A gente preparou esse tantão de arte pra você deixar o vídeo de background? Pode voltar e rever tudo. Aí já aproveita e deixa a sua inscrição, porque se esse vídeo aqui não merecer, nada mais nessa Rapaz, plataforma merece. Enfim, esse- Jota é justo. Não, peraí, esse velho. Pera. Esse velho é aquele cara do tempo lá, algo assim, viagem no tempo? Não sei. Enfim, J é Júlio. Capenga e sem memória de nada que aconteceu. Capenga e sem memória de nada que aconteceu. A gente não sabe quanto tempo o cara passou em coma, mas de duas, uma. Ou ele viveu sem memórias e a sua presença no castelo tá puxando as lembranças à força, ou ele recém acordou de um coma e viveu a vida toda numa cama. De qualquer maneira, cruel destino pro Belmont Bigodinho. Ele conversa um pouco com o Soma a agora respeito da lembrei. profecia de 99, que foi o que o trouxe pra cá. Tá, Aparentemente, memória ele foi- trabalha como um exorcista Agora, lembrando. particular e sua presença Nossa, neste tá com ele aí castelo pra ficar levanta com outros suspeitas caras, que meu ele Deus, teve mano. envolvimento com a lendária batalha. Mal sabe o Soma, né não? Dá um desconto, gente. Eu mal sabia da história de Castlevania, agora tô sabendo agora. Com isso aqui é 4 horas de coisa. Já se passaram dias que eu tô fazendo isso aqui, porque eu não tô fazendo isso nem no mesmo dia, porque eu não tenho 4 horas livres desse jeito. E, entendeu? A caminhada em busca pela Sala do Trono continua, e neste meio tempo, o estudante descobre mais algumas informações ao cruzar com o pessoal que está perambulando por aí. De Graham, ele vem a conhecer sobre a teoria do cara ser o Drácula devido ao seu nascimento ter ocorrido no exato momento da morte do vampiro. E de Yoko, ele compreende por completo quem é do bem e Mano, quem é o do cara mal. nasceu na mesma exata hora que o cara morreu. Tipo assim, nenhum segundo de diferença. Tipo, muito. Foi. Graham claramente o considera um inimigo, visto que esse só faltou esbofetear o garoto quando descobriu sobre seu poder da dominância. Esse desespero e insegurança levam um missionário a um estado de loucura, partindo para completa violência perante outras pessoas. Sobra até pra coitada da Yoko, que leva uma facada quando tenta dialogar com o cara. Seu medo é que Soma tenha razão e que toda aquela palhaçada sobre seu nascimento seja pura balela. Vale lembrar também que Graham é uma figura bastante conhecida na época que o ar acontece. O cara é líder de um culto religioso extremamente popular que se apoia em profecias do fim do mundo, mais ou menos como aconteceu na virada do milênio e em 2012. Graças a seu status e fama, o cara tem um ego do tamanho do castelo e, na sua visão, não vai ser esse pirralhinho que vai derrotá-lo. Bem, ele não tarda a estar errado. Soma chega na Sala do Trono para confrontá-lo depois de um breve encontro que revela a verdade sobre Julius Belmont, e ambos decidem ver quem tem mais veneno no sangue para comandar as forças das trevas. Não preciso dizer quem leva melhor, né? Só que voilá! Matar o Graham na Sala do Trono cria uma ligação direta entre Soma e o castelo, como se isso despertasse seu verdadeiro eu. Algo que já era predestinado a acontecer, mas que foi acelerado devido às circunstâncias. Só que nem tudo está perdido. Apesar do estudante estar ligado com os poderes de Drácula, ele ainda não foi possuído pelo espírito maligno que o transforma no Rei Demônio. Pois é, lembra que a gente citou esse tal espírito? Ele nasceu quando Drácula era revivido por humanos de coração perverso. É por causa desse carinha que o Drácula permanecia maldoso mesmo depois do Symphony. E agora ele voltou e quer a alma do Drácula, sua cara metade, de volta. No momento, Soma ainda é Soma, mas um pouquinho mais propício a ser banido da Steam por falar bobagem no chat, se é que isso faz sentido. Alucard então explica que é importante cortar a conexão com o caos para que esse espírito não tome o controle. Só tem um problema. O lugar só é acessível por ninguém menos do que o próprio Drácula. E é por isso que a conexão na Sala do Trono precisava ser feita. Com o castelo reconhecendo a alma de seu mestre, a passagem agora se torna livre para que a raiz do caos seja cortada. Só que outro problema aparece nesse meio tempo. Um problema barbudo que não estava presente na hora que isso aconteceu. Julius. Um pouco antes de Soma dar uns cascudos no Graham, nosso amigão Jota recuperou suas memórias e lembrou não só de sua identidade, como também de seu propósito. Ao se separarem, Julinho foi buscar a poderosa ferramenta da família que ficou longe de suas mãos por tantos anos. Lembra que ela estava selada no castelo? Até aí, tudo chuchu beleza. Só que no seu próximo encontro, Julius não encontra mais um jovem confuso e inocente. Ele encontra alguém que arde com a energia do mal. Mesmo tentando se explicar, Soma é obrigado a combater o antigo guerreiro da família Bell. Meu Deus. Esse
encontro é mais um Felizmente, teste. esse encontro é mais um teste de fé de ambas as partes do que algo realmente cruel. Soma percebe que Julius tá pegando leve e Julius pega leve porque percebe que ainda tem Soma nesse Drácula. Os dois se separam, confiantes de que a tarefa será cumprida. E pra fazer longa história curta, Soma entra no caos que origina o castelo inteiro e maceta o espírito maligno caótico dentro dele próprio. Como é um... Calma aí. Reino caótico, caos, tá? A área final de Alien é chamada de caos no japonês. Ela é não é um reino onde o caos vive, mas sim o caos em si. Meu Deus, mano. O chefe final se chama caos. Mas meu Deus. Que desgrama é isso? Lugar é caos, coisa é caos, existe caos, é tudo caos. Diga assim. O chefe final de... calma aí. Dizendo que são elementos mais ligados. Ele não aprende toda a maldade da humanidade, mas sim a ligação que corrompia, que agora tenta corromper o Soma. Tá. No castelo inteiro e maceta o espírito maligno caótico dentro dele próprio. A determinação do garoto em vazar dali com a sua menina é tão grande que ele é verdadeiramente aquele que elimina o ciclo de ressurreição do Drácula. E ninguém dá duas fodas pro cara, né? O jogo acaba com o casalzinho de volta no Templo Hakuba. Longe do castelo, que continua preso dentro do eclipse, e principalmente longe da influência direta do caos. Soma conseguiu provar para si e para o mundo todo que ter a alma do Draculão dentro de si não é o suficiente para que o perigo coma solto. É necessário que um forte desejo de ódio também esteja presente. O mesmo que fez Drácula vender a alma pro demônio, o mesmo que é gerado pela humanidade e herdado pelo vampiro em seu renascimento, o mesmo que corrompe homens como Graham. Ainda bem que nada disso está presente nesse moleque boy band anos 2003. Só que lembre-se, a humanidade clama por Drácula. E enquanto existe a chance de ele voltar, por menor que seja, ainda vai existir gente querendo ele de volta. O trabalho não pode acabar. Realmente. Draw of Soul. Um ano depois? Estamos em 2036, um ano após os eventos de Area of Sorrow. Nesse meio tempo, Soma conseguiu curtir um relativo sossego, até dando um tapinha no visual. Pelo visto, o upgrade gráfico do Nintendo DS custou o casaco antigo dele. Vai fazer o quê? O anime Infelizmente ou felizmente, dependendo de como você enxerga isso, os seus poderes de dominação ficaram dormentes quando ele saiu do castelo, transformando-o novamente Esse realmente é o anime? Eu acho que é. num jovem normal. Mano, realmente, será que existe realmente um anime de todo? Seria muito bom, velho. Se tivesse um anime contando cada coisa do jogo aí. E até aquela batalha que ocorreu no videogame, né? Seria muito, assim, muito bom, velho. Seria muito da hora. Tirando, claro, todo o massacre que ele teve que fazer com as forças do inferno. Mas ele parece de boa com isso, visto que tá até saindo com a tal da mina Hakuba em um encontrozinho pra falar do Hammer. Quem diabos fala do Hammer em um encontro romântico? Aquela carequinha gostosa é tão erógena assim? Pra esfriar um pouco essa conversinha fiada, uma tal de Celia Fortner aparece do nada no meio da cidade, invocando monstros pra atacar o casal indefeso. Essa sacerdotisa é líder e fundadora de um culto chamado Witlight, que traduzido ficaria mais ou menos como Iluminados. Eu deixo vocês tentarem adivinhar o objetivo do culto de uma mulher que invoca criaturas do inferno. Dou 25 tentativas. Se sua resposta é, ela quer tentar trazer o Drácula de volta. Bingo! Bem, mais ou menos. Célia quer criar um rei demônio porque, na cabeça dela, a dor que ele traz leva as pessoas para Deus. Diferente dos cultos nos 10 capítulos que a gente já viu, esse aqui glorifica a Deus, mas acha que para ele ser verdadeiramente bom, é necessário existir uma força do mal equivalente. É tipo botar fogo numa igreja para ver se os bombeiros da cidade ainda respondem ao chamado, só que um pouquinho pior. Pra sorte de Soma, ele tem um anjo da guarda chamado Geniaricado, que consegue intervir a tempo para que o garoto se defenda do ataque. Isso acorda novamente seus poderes de dominação, visto que ele absorve a alma dos seus oponentes mortos. Alucard aparecer aqui do nada pode ser um pouco... forçado, talvez? Mas isso serve para provar que Soma está sendo constantemente observado e provavelmente vai continuar sendo durante toda a sua vida. Querendo ou não, o garoto tem a alma do Drácula dentro de si e os servos do mal estão constantemente... O cara não morre, ele também disse. O cara tá vivendo até hoje, meu amigo. O cara tá, ó...
Só vai. renovando suas técnicas para trazer o Lorde das Trevas de volta. Nada mais justo do que ficar de olho nele. Mas isso eleva a questão. Por que a Célia resolve atacar o pobre coitado em vez de, sei lá, induzi-lo a algum tipo de amizade? Chamar pra trocar uma ideia, pagar um cafezinho, uma coxinha de frango com catupiry, etc, etc. Então, né, tem caroço nesse angu. E o Soma decide ir atrás de informações mais aprofundadas sobre a natureza desse culto todo estranho, mesmo contra protestos do Alucard. Com a ajuda de Hammer, ambos se dirigem ao lugar que aparentemente é o Covil dos Pilantras. Ah, sim, e aqui também iniciamos o arco secundário que eu gosto de chamar de Horny Hammer, onde o careca desenvolveu uma paixonite quase fetichista pela pobre da Yoko Belnades, a maga loirinha do jogo passado. Não culpo ele. Decidindo investigar, Soma descobre que uma missão já está ocorrendo no processo. Tanto a feiticeira quanto Julius Igarashi estão nessa região buscando mais informações a respeito do tal culto, basicamente reunindo a galerinha de 2035 de volta em mais uma confusão. Todo mundo... Mas assim, é incrível, mano. É incrível que esse jogo só tem confusão, mano. Só tem confusão. Os caras não param, meu amigo. Os caras não param, mano. Já estamos aqui há 3 horas e não para de ter confusão. É toda hora, mano. Não tem um jogo que é tipo uma missão assim, de boaça, tá entendendo? Meu Deus, mano. Bora, vou dar uma pausada e voltar.